Olá pessoal, na aula de hoje estaremos resolvendo as questões do capítulo 2 que trata sobre funções, certo? Reforça a importância aí de dar uma leitura no material, né? Qualquer dúvida entre em contato comigo e vamos aí à resolução dessas questões, né? Vai ser a da questão número 11 e a questão número 20, tá bom? Então na questão número 11 temos o seguinte, ó, das figuras a seguir, a única que representa o gráfico de uma função real y igual a f de x, com x pertencente ao intervalo de a e b é. Então, pessoal, vamos observar esses 5 gráficos, certo? Lembrando que o x ele está representado no eixo aqui na horizontal, ó. É esse eixo aqui, né? Ó, na questão B vai daqui, ó, essa reta aqui, certo? Na C. Observe que o conjunto está com colchetes fechados, então é do ponto A ao ponto B, certo? Tem que abranger tudo isso aí. Para a gente saber se é uma função, no material lá, ele diz o seguinte: a gente traça uma reta perpendicular não, é paralela ao eixo Y. Por exemplo, aqui na letra A eu passo uma reta assim, ó, certo? Eu vou fazer de vermelho que vai ficar melhor de vocês entenderem. Essa reta perpendicular só pode tocar em um ponto. Aqui tudo bem, só está tocando em um ponto. Mas se eu traçar a reta aqui, ó, vai tocar em 3 pontos, ó. 1, 2, 3, né? Tocou em 3 pontos no gráfico nesse gráfico verde aqui. Se essa reta que eu traço no determinado intervalo tocar em mais de um ponto, então esse exemplo não é função. Então letra A está descartado, certo? Na letra B, ó, o risco verde vai de A a B também. Só que se eu traçar uma reta aqui paralela a y, ó, tá tocando em 2 pontos. Se tá tocando em 2 pontos, não é função, tá bom? Da mesma forma que no y, se eu traçar a reta aqui, vai tocar em 2 pontos, tá bom? Aí na letra D, se eu traçar aqui, toque em um ponto, beleza. Se eu traçar aqui, toque em um ponto, beleza também. O problema é que nossa função está definida de A a B. Então, se eu traçar uma reta aqui, ó, não toca em nenhum ponto. E tem que tocar em pelo menos um ponto. Pelo menos não, tem que tocar em exatamente um ponto, certo? Diferente aqui da letra E, ó. A letra E, onde eu fazer uma reta aqui, vai tocar em apenas um ponto. Ó. Não existe a possibilidade de tocar em 2 pontos, tá bom? Então, a alternativa correta nessa questão número 11 vai ser a nossa letra E. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Vou apagar aqui e vou expor a questão número 12. Questão número 12 diz o seguinte: neste plano cartesiano, estão representados os gráficos das funções y igual a f de x e y igual a g de x, ambas definidas no intervalo aberto de 0 a 6. Observe que o colchete está dando as costas para o zero, né? Intervalo aberto, ou seja, o zero não participa, por isso a bolinha está aberta aqui, ó. Bolinha aberta, certo? Da mesma forma que no final, ó, no 6, bolinha aberta. A função f de x está na cor verde, ó, f, e a função g de x está na cor vermelha, tá bom? Aí ele diz assim, ó, seja S o subconjunto de números reais definidos por S é igual a x pertencente aos reais, tal que a f de x vezes a g de x é menor do que zero. Pessoal, dizer que é menor do que zero quer dizer o seguinte: quando eu pegar a f vezes a g, isso aqui vai ter que dar negativo, certo? Vai ter que dar negativo. Então a gente vai ter que procurar aí o jogo de sinais, né? Na multiplicação a gente tem um jogo de sinal, lembrando que positivo vezes positivo dá positivo. Negativo vezes negativo também dá positivo, né? Então, para analisar esse gráfico, eu vou para uns pontos específicos. Eu vou escolher a cor aqui preta para a gente ficar melhor aí a visualização, certo? Então observa aqui no 2, ó, o 2 é uma raiz. O 3 é uma raiz da função f, ó. O 2 é uma raiz da função g, o 3 é uma raiz da função f
e o 5 é uma raiz da função g, certo? Por que eu estou indo para as raízes? Porque nas raízes ela muda. Às vezes a função, por exemplo, a função g aqui, ó, ela vem toda sobre o eixo x. Lembrando que o eixo x é essa linha horizontal aqui. Então, se ela está em cima, esses valores f aqui, f de x, eles são valores positivos. Quando chega aqui no 2, ele se anula. Quando passa do 2, fica negativo. Certo? Da mesma forma, a linha verde. Ó, a linha verde vem toda acima do eixo x, então ela vem toda positiva. Quando passou do 3, veio ser negativo. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Vamos analisar essas funções nesses intervalos aqui. Ó. Vou botar aqui uma linha. Deixa eu pegar aqui para a gente entender bem direitinho. Do 2 até o 0 aqui, vai ser a nossa primeira análise. Depois eu vou analisar do 2 até o 3, que é onde está a nossa segunda raiz, certo? Que é a primeira raiz da função f. E do 3 para o 5 vamos fazer outra análise, certo? Além do 3 para o 5, a gente pode analisar do 5 para o 6, certo? Vamos analisar aqui 4 intervalos. Se vocês observarem bem, deixa eu pegar a cor vermelha, do 0 ao 2, o vermelho está todo positivo, está em cima. Então, eu vou botar aqui de vermelho, ó, positivo, certo? E a linha verde também está positiva, ó, do 0 ao 2, ele está positivo. Então, eu vou botar de verde aqui, ó, positivo, certo? Agora, eu vou analisar do 2 ao 3. Pessoal, o vermelho está embaixo do eixo x, então o vermelho é negativo e o verde é positivo. Ele está em cima do eixo x, certo? No outro intervalo aí, ó, que é do 3 ao 5, o vermelho está embaixo do eixo x, então está negativo, certo? E o verde também está embaixo, então também está negativo. Beleza? E no finalzinho, entre 5 e 6, o vermelho está positivo, certo? E o verde está negativo. Como eu quero a multiplicação da f vezes o g, eu quero que ele seja negativo. Se você observar aqui, ó, vou fazer de preto para a gente ficar melhor entendido. Se eu multiplicar um número positivo por um número positivo, isso aqui dá positivo. Certo? Dá positivo. Se eu multiplicar um negativo pelo um positivo, né, menos por mais dá menos. Então, isso aqui me interessa. Que eu quero que a minha função seja menor do que zero. Minha função tem que ser menor do que zero, tem que dar negativo. Então, o intervalo de 2 a 3 para mim é interessante. Certo? Já nesse intervalo de 3 a 5, tem negativo e negativo. Lembrando, negativo vezes negativo, né, menos vezes menos, dá mais. Então, isso aqui não me interessa. O que me interessa é o negativo. Por enquanto, só essa parte aqui, ó. E, por fim, positivo vezes negativo. Mais por menos, menos. Então, esse intervalo aqui me interessa também, ó. Esses dois que deu negativo, certo? Então, analisando as opções aí, na letra A, diz o seguinte, ó, x pertence aos reais, tal que, né, ponto e vírgula, tal que x é maior que 2 e menor que 3, beleza, ó, menor que 2 e menor que 3 está nesse intervalo aqui, ó, certo? E, né, união, né, ou, aliás, x pertence aos reais, que x está entre 5 e 6. Verdade, ó, entre 5 e 6, ó, é maior que 5 e menor que 6. Então, a letra A já é de cara a nossa resposta, certo? As outras vão ter algum erro. Por exemplo, na letra B, x está entre 1 e 2. Isso aqui é falso. Ele é positivo entre 1 e 2, ó, positivo. X está entre 0 e 2, falso, ó, ele é positivo também. X está entre 0 e 1, positivo também. A gente já fez essa análise, certo? Então, a alternativa correta, letra A. Então, tá feito a questão número 12. Espero que todos tenham entendido também. Vou aqui projetar 13, né? E vamos continuar a leitura aí. Na 13, ele diz assim, ó, suponha que o número f de x de funcionários necessários para distribuir
em um dia contas de luz entre X% de moradores numa determinada cidade, seja dado pela função f de x é igual a 300x sobre 150 menos x. Se o número de funcionários necessários para distribuir em um dia as contas de luz foi 75, lembrando, o número de funcionários é o f de x, o x é a porcentagem. A porcentagem de moradores que as receberam é... Bom, pessoal, deixa eu só conferir aqui se realmente está gravando tudo bem direitinho. Certo, tá ok. Então, para responder essa questão, observe que ele deu o número de funcionários, 75, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar aí esse valor, essa função aqui, ó, vou pegar ela, certo? E igualar a 75. Onde tem f de x, eu vou trocar para 75. Então, eu vou escrever assim, ó, 75, no lugar do f de x, é igual 300 vezes x, 300x, certo? Sobre 150 menos x. Esse valor que está dividindo, eu vou passar ele para lá, ó, multiplicando, certo? Então, vai ficar assim, ó, 75, que multiplica 150 menos x. Isso aqui vai ser igual a 300x, né? Ó, 300x, beleza? Agora, pessoal, esse 75, ó, tem que multiplicar os dois valores ali dentro. Então, vai ficar 75 vezes 150 menos, ó, 75 vezes x. Então, menos 75x. Isso aqui é igual a 300x. Beleza? Vou passar esse 75x para o lado direito. Então, vai ficar assim, ó. 75 eu não vou multiplicar, eu vou deixar a multiplicação. 75 vezes 150 é igual 300x mais, né, porque ele está negativo, vem positivo, 75x. Pessoal, vou continuar aqui em cima. Vou pegar aqui, vou fazer essas continhas aqui em cima, beleza? Eu vou escrever primeiro o lado do x, que geralmente a gente deixa o x do lado esquerdo. Então, 300x, né? Ó, 300x mais 75x dá 375x. Isso aqui é igual, ó, vou deixar a multiplicação, beleza? Já já eu explico por quê. Ó. 75 vezes 150. Jorge, por que você não resolve logo essa multiplicação? Porque eu vou passar o 375 dividindo, então talvez dê para simplificar de uma melhor maneira. Então eu vou fazer aqui, ó, x, 375 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Vai ser igual, né, a 75 vezes 150 dividido, ó, por 375. 375. George, por quê? Ó? Vamos pensar comigo. Por que você não fez a multiplicação direta? Deixa eu subir um pouquinho aqui, o negócio está me atrapalhando. Olha, é o seguinte. Deixa eu ir para a tela de vocês. Se eu multiplicasse, eu ia ter um número enorme em cima dividido por 375. Então, eu vou tentar cortar esses números, simplificar. Então, eu posso escrever assim, ó. 75, dica de matemática básica, vezes, viu? Vezes 150. Aí, embaixo, ao invés de escrever 375, eu vou escrever assim, ó. 75 vezes 5. Certo? Se eu pegar 5 vezes 75, dá 375. Então, não alterei o meu problema, certo? Aí, agora eu vou poder cortar o 75 por 75. Então, eu fiquei com 150 dividido por 5. Então, eu posso chegar aqui e dizer que x é igual a 30. Lembrando, esse número aqui é a porcentagem que ele está pedindo, né? O x é expresso em porcento. Porcento. Beleza? Então, a resposta é 30.
Então tá aqui a alternativa correta, ó, letra B de bola. Beleza? Vamos aí para a nossa questão número 14. A 14, pessoal, diz o seguinte, ó, questão da UES, questão muito boa. Seja f de x uma função de R em R, né? Seja f uma função R em R, a função tal que a f de 1, né? Quando x é 1, a resposta dá 4. E a f de x mais 1 é igual a 4 vezes a f de x. Para todo real, né? Para qualquer número isso acontece. Nessas condições, f de 10 é igual a... Bom, pessoal, vamos escrever primeiro o seguinte. Ó. Eu sei que a f de 1 é 4. Então, eu posso dizer aqui, ó, f de 1, deixa eu colocar aqui, f de 1 é igual a 4. Observe que ele disse que a f de x mais 1, ó, f de x mais 1, é igual a 4 vezes a f de x. Certo? É igual a 4 vezes a f desse número que está aqui, ó, do valor que eu colocar aqui atrás, beleza? Então, por exemplo, a f de 2, né, se eu quisesse calcular a f de 2, eu escrever assim, ó, f de 2, eu posso escrever como f de 1 mais 1, certo? f de 1 mais 1. Aí a f de x mais 1 é a mesma coisa, ó, de acordo com a questão, eu vou até grifar aqui de vermelho, ó, é 4 vezes a f de x. Então, isso aqui eu posso escrever 4 vezes a f de 1. A f de 1 aqui, ó, certo? Esse 1 ele vem para cá, ó, esse 1. Lembrando que aqui no segundo ponto tem que ser o 1, ó, beleza? Observe que o 1 aqui, ó, fez com que aqui ficasse um 4. E quando aqui é x, fez que aqui ficasse a f de x. É o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu deixei como se fosse o x mais 1, certo? Só que esse aqui é o f de 1, então. No lugar do x eu estou colocando 1. Só que quanto é a f de 1? De acordo com a questão, é 4, certo? De acordo com a questão, é 4. Então, aqui, nesse nosso problema, vai ficar 4, né? Deixa eu botar de vermelho, não. Deixa eu botar de verde. Vai ficar 4 vezes 4. Pessoal, 4 vezes 4 é 16, mas eu vou escrever assim, ó, 4 elevado a 2. Já já a gente entende o porquê. Pessoal, eu calculei f de 2, eu não quero a f de 2, eu quero a f de 10. Só que eu vou calcular agora a f de 3. Olha, a f de 3 eu posso escrever assim, ó, f, né, de 2 mais 1. Observe que eu sempre estou deixando um 1 aqui, ó, porque na nossa função a f de x mais 1 é 4 vezes a f do número que está primeiro. Então aqui, né, aqui eu vou poder escrever assim, ó, 4 vezes, né, sempre que aqui for um 1, eu sempre vou poder botar 4 vezes a f de x, do 2 aqui no caso, certo? Do número que vem atrás do 1. Então eu posso escrever a f de 2. Só que a f de 2 a gente já sabe quanto é que é. Foi o que a gente calculou primeiro. Ó. A f de 2 é 4 elevado a 2. Então aqui eu posso dizer que é 4, desse 4 aqui, ó, vezes 4 elevado a 2. Que vai dar 4 elevado a 3. Vou fazer mais uma conta para vocês verem o que está acontecendo. Agora eu vou calcular a f de 4. A f de 4, eu vou poder escrever assim, ó, f de 3 mais 1, certo? F de 3 mais 1 vai ser a mesma coisa, ó, vai ser 4 vezes a f desse número, a f de 3. Só que a f de 3 a gente já sabe quanto é que é, né? Ó, a f de 3 é 4 elevado a 3, certo? Então aqui vai ser 4 vezes 4 elevado a 3, que vai dar 4 elevado a 4. Jorge, eu não entendi esse 2, por exemplo. Esse 2, pessoal, nós chamamos de propriedades de potência. Ó. 4 vezes 4 é a mesma coisa que 4 elevado a 1 vezes 4 elevado a 1. A gente somos expoentes. Mesma base, somos expoentes. 1 mais 1, 2. E aqui, ó, é um 2 e aqui é um 1 quando não tem nada. 1 mais 2, 3. Aqui é um 1, ó. 1 mais 3, 4. Certo? Então, eu quero que vocês observem esses expoentes. Ó. O 2, o 3 e o 4. Quando a gente calculou a f de 1, que a questão já deu, ó, a resposta deu 4 elevado a 1.
Quando calculamos a f de 2, a resposta deu 4 elevado a 2. Quando calculamos a f de 3, a resposta deu 4 elevado a 3. Quando calculamos a f de 4, a resposta deu 4 elevado a 4. Então, se a gente continuar com isso aí, quando eu calcular a f de 10, que é o que a questão está querendo, a resposta vai dar 4 elevado a 10. Portanto, a alternativa correta, ó, letra D de dado. Beleza? Questão 14 respondida. Espero que tenha dado para entender, uma questão bem interessante. Vamos agora para a questão número 15. A 15 diz o seguinte, ó, uma função f de R em R é tal que a f de 5x é igual a 5 vezes a f de x. Então, observe que o 5 está dentro do parênteses, né? Se eu conseguir escrever 5 vezes alguém, esse 5 ele pode sair para fora, certo? E ficar 5 vezes a f de x, o que está dentro do parênteses. Para todo número real x. Se f de 25 é igual a 15, então o valor de f de 1 é... Bom, pessoal, então vamos partir do que ele deu aqui. Certo? Ele deu isso aqui pra gente, ó. Opa, subiu um pouquinho a tela, desculpa. Ele deu isso aqui pra gente. Então, eu posso escrever ele aqui, ó. F de 25 é igual a 75. Beleza? Só que esse 25, observe que ele é um múltiplo de 5. É 5 vezes 5, né? Aqui é 5x, eu posso escrever assim, ó. F de 5 vezes 5, beleza? Isso é igual a 75. Só que esse 5, de acordo com a questão aqui, quando a gente tiver um 5 ali dentro, ele pode sair e ficar só o outro número que está sendo multiplicado dentro. Então, eu posso escrever isso assim, ó, 5 vezes a f de 5, certo? Igual a 75. Só que o 75 eu também posso escrever assim, ó, 5, né, vezes 15. Por que eu fiz isso? Porque eu vou poder cortar, ó, esse por esse, né? Ou passar dividindo, que é a mesma coisa, 75 dividido por 5 dá 15. Então, ficamos com isso aqui, ó, f de 5 igual a 15, que eu posso escrever assim, ó, f de 5 vezes 1, certo? Deixa eu afastar um pouquinho mais para a esquerda, que eu acho que fica mais padronizado. F de 5 vezes 1. Beleza? Isso aqui é a mesma coisa que f de 5. Ele diz que é igual a 15. Que a gente cortou os 5. Só que esse 5 ele vai poder sair para trás, né? De acordo com a questão. Então, isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes a f de 1. Beleza, pessoal? E o 15 eu posso escrever assim, ó, 5 vezes 3. Agora eu vou poder cortar esse 5 com esse 5. E a gente ficou com isso aí, ó. F de 1 é igual a 3, que é justamente o que ele está procurando, né? Então, a alternativa correta, ó, letra A. Beleza? Questão bem interessante. Vamos aí para a nossa questão número 16. Deixa eu apagar aqui a 15, colocar 16 e vamos aí dar continuidade. Questão 16 diz assim, ó, seja f de x igual a 3 elevado a 2x, sabendo-se que f de x mais h é igual a 9 vezes a f de x, para todo valor real de x, o valor de h é... Bom, pessoal, antes de pensar nessa segunda informação, vamos manipular um pouco essa primeira. Essa primeira, ele está dizendo assim, ó, f de x é igual a 3 elevado a 2x. Lembrando que na matemática, a potenciação, né, as propriedades de potenciação, eu posso escrever assim, ó, f de x é igual a 3 elevado a 2, que está elevado a x, né? Isso aqui a gente multiplica, que dá 2x. Então, na verdade, a f de x ela é igual, ó, 3 elevado a 2 a 9. Então, 9x. Beleza? Então, se eu for calcular, por exemplo, a f de x mais h, pessoal, onde tem o x, a gente coloca x mais h. Um exemplo, se fosse a f de 2,
seria 9 elevado a 2 aqui. A f de 5, 9 elevado a 5. Então, se eu estou procurando a f de x mais h, eu posso escrever assim, ó, 9 elevado a x mais h, certo? Só que 9 elevado a x mais h, a gente também pode escrever assim, ó, a f de x mais h é igual a 9 elevado a x vezes 9 elevado a h, pessoal. Por quê, Jorge? Porque na multiplicação de potências de mesma base, a gente somos expoentes. Então, tudo que está escrito aqui embaixo é igual ao que está aqui em cima, que é igual ao que está aqui em cima e assim por diante. Então, essa expressão, eu vou até sublinhar ela aqui, ó, ela vai nos ajudar bastante. Por quê, Jorge? Vamos lá, vou continuar de vermelho aqui no lado direito. Ó. Ele diz assim, ó, essa informação aqui em cima. Ele diz assim, ó, que a f de x mais h é igual a 9 vezes a f de x. Beleza? Então, eu posso escrever assim, ó, f de x mais h, a gente viu que é 9 elevado a x vezes 9 elevado a h. Então, eu vou colocar no lugar disso aqui, ó, eu vou colocar o que está de verde aqui, ó, 9 elevado a x vezes 9 elevado a h. Beleza? Isso aqui, ó, é igual a 9 vezes f de x, pessoal. No lugar desse f de x, observa aqui quem é f de x, ó. Tá aqui, ó. F de x é 9 elevado a x. Então, eu vou escrever 9 elevado a x. Certo? Então, 9 elevado a x, eu posso cortar com 9 elevado a x, que é o mesmo número, um divide o outro. Então, ficamos com isso aqui, ó. 9 elevado a h. Eu vou até fazer de vermelho para manter o padrão. 9 elevado a h é igual a 9. Lembrando que esse 9 é a mesma coisa que 9 elevado a 1. Como temos as mesmas bases, 9 e 9, o h que está em cima só pode ser igual a 1, pessoal. H é igual a 1, não tem como ser 2 aqui, né? Senão ficava 9 elevado a h igual a 81 e não igual a 9, beleza? Então tá aqui nossa resposta, ó, h igual a 1. Letra B, alternativa correta. Beleza? Questão bem interessante também, a questão número 16. E vamos agora para a questão número 17, certo? Deixa eu apagar aqui, colocar a 17. A 17 diz assim, ó, se f de x é uma função tal que f de 1 é igual a 3 e a f de x mais y é igual a f de x mais f de y para qualquer x e y reais, então a f de 2 é igual a... Bom, pessoal, questão bem interessante aí. Ó. Primeira informação que ele nos dá é essa aqui, ó, f de 1 é igual a 3. Beleza? Então, outra informação que ele nos dá, vou até fazer de vermelho, é que a f de x mais y é igual a f do primeiro, ó, a f do primeiro, f de x, ó, beleza? Mais a f do segundo, ó, de y. Então, a f de 2, que é o que ele está procurando, eu posso escrever assim, ó, f de 1, né? O 2 eu posso escrever assim, ó, f de 1 mais 1, né? 1 mais 1 não é 2? Então, isso aqui, de acordo com o que está escrito vermelho aqui, eu posso dizer que é a f do primeiro mais a f do segundo, né? Que é o que está escrito aqui de vermelho, mais a f de 1. Só que a f de 1, né? No caso aqui a f de 2, ou 1 mais 1, a f de 2 eu posso escrever como f de 1, que a gente sabe que é 3, mais a f de 1, que a gente sabe que também é 3. Ó. Elas são iguais aqui, né? Então, é 3 mais 3. Então, eu posso afirmar que a f de 2 é igual a 3 mais 3, 6, que é o que a gente está buscando aí. Então, a alternativa correta, ó, letra D de dado, certo? Resolvida a questão 17, questão bem simples, mas bem interessante também. Beleza? Vou apagar aqui e vamos para a questão número 18. Deixa eu ver aqui se está gravando correto. Tomar uma aguinha, certo? Só um minuto.
Beleza. Vamos aí para a questão 18. Questão 18 diz assim, ó. Seja f de x igual a 1 sobre x, o valor da expressão f de x menos f de a sobre x menos a para x diferente de a é... Bom, x tem que ser diferente de a, né? Porque senão ficava zero aqui embaixo e a gente não tem como dividir por zero. Beleza? Então, observa o seguinte, a primeira análise que eu vou fazer. Ele está dizendo que a f de x é igual a 1 sobre x, certo? Então, consequentemente, a f de a, f de a tem que ser 1 sobre a, né? Onde tinha x, a gente coloca x. Onde tem a gente coloca a, certo? Onde x for igual a gente vai colocar a. Então, a expressão que ele quer que resolva é a f de x menos a f de a. Então, vai ser 1 sobre x, né, que é a f de x, menos a f de a, 1 sobre a. 1 sobre a. Isso tudo, pessoal, sobre x menos a. Então, eu escrevo aqui, x menos a. Ele quer que resolva isso. Então, na matemática básica, quando a gente tem fração assim, a gente pode fazer o seguinte, multiplico o de baixo vezes o de baixo, eu vou pegar o x vezes a, certo? Deixa eu colocar aqui o seguinte, a setinha para vocês entenderem. X vezes a vai dar xa. Então, eu posso escrever assim, xa. E em cima, multiplicar cruzado. Eu pego 1 vezes a, certo? Esse vezes esse, 1 vezes a. Deixa eu botar de vermelho aqui o que eu estou fazendo. Multipliquei assim, 1 vezes a, vai dar a. Certo? Conservo o sinal que está aqui, menos, aí multiplico cruzado assim, x vezes 1. X vezes 1 dá x. Lembrando que embaixo foi o de baixo vezes o de baixo. Eu multipliquei assim, certo? Deixa eu botar de vermelho para entender. Multipliquei assim, tá bom? X vezes a, xa. Isso tudo está sobre x menos a. Beleza? Então, aqui, pessoal, em cima, é uma fração dividida por esse número x menos a. Como é que a gente resolve esse tipo de problema? Conserva a de cima é quem? É a menos x sobre xa, certo? A fração que está em cima eu conservei. E multiplica pelo inverso de baixo. Pessoal, embaixo eu tenho x menos a, mas isso é a mesma coisa que x menos a dividido por 1, né? Então eu vou multiplicar pelo inverso. Como 1 está embaixo, ele vai para cima, sendo 1, e embaixo fica x menos a. Beleza? Tenho que resolver isso. Vou continuar aqui embaixo. Vou continuar aqui embaixo. Tá igual, certo? É a continuação do que está ali. Eu vou até botar uma setinha para vocês entenderem o que eu fiz. Estou vindo para cá. Certo? Então, continuando aqui, eu tenho o de cima vezes o de cima, né? Multiplicação de fração. A menos x vezes 1 vai dar a menos x em cima. Certo? E embaixo eu tenho xa, xa vezes x menos a. Eu vou botar em parênteses, né? Que ele tem que multiplicar os dois, x menos a. Beleza? Pessoal, observe que em cima eu tenho a menos x e embaixo eu tenho x menos a. Eu vou deixar o de cima igual ao de baixo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o 1 em evidência, menos 1, aliás. Vou colocar menos 1. Como assim, Jorge? Vamos tentar entender. Vou abrir parênteses, vou colocar x primeiro e depois eu vou colocar menos a. Como assim? Vamos lá. Menos 1 vezes x dá menos x, que está aqui, Menos 1 vezes menos a dá a positivo, ou seja, se eu multiplicar esse número, eu vou até fazer de vermelho para vocês entenderem. Menos 1 vezes x dá menos x. Menos 1 vezes menos a. Menos por menos dá mais a. Que isso aqui a gente pode escrever assim, a menos x. Beleza? Eu espero que tenha dado para entender. Então, deixa eu apagar isso aqui. E vamos continuar aqui, Embaixo, de verde. Embaixo eu fiquei com xa, que está multiplicando x menos a. Como x menos a está multiplicando em cima e embaixo, eu vou poder cortar eles, certo? Posso cortar. Então, a gente ficou com isso aqui, o menos eu vou botar aqui, para ficar igual às alternativas de marcar. Em cima eu tenho 1, menos 1, né?
Eu botei o menos aqui embaixo, sobre XA. Então, é menos 1 sobre XA. Ou, quem quiser botar o A primeiro, eu posso escrever o A primeiro assim, ó. Menos 1 AX, né? Que no caso é a letra C, ó. Menos 1 AX, né? É a mesma coisa. Menos 1 sobre XA é a mesma coisa que menos 1 sobre AX. Beleza? Vamos para a questão número 19. Fechar aqui, abrir a 19. A 19 diz o seguinte: seja f de x igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1. Se x é diferente de zero, uma expressão para 1 sobre x é... Pessoal, x tem que ser diferente de zero porque eu não posso dividir 1 por zero. Beleza? Então, observe que onde tem o x aqui, ele quer colocar 1 sobre x. Então, vamos escrever isso aí, né, que ele pediu. Eu vou calcular aí a f de 1 sobre x. Então, isso aqui vai ser igual, pessoal, vou botar aqui a linha, vou botar o 1 em cima, ó, estou seguindo essa função aqui, ó, 1, onde tem x, eu tenho que botar 1 sobre x, então eu vou botar, ó, 1 sobre x, isso aqui tem que estar ao quadrado, ó, de acordo com a questão, mais 1. Então, quem vai ser isso? Vou deixar 1 em cima, né? Propriedades de potência. Quando eu tenho uma fração aqui, o expoente vai estar fora, dentro do parênteses, né? A expressão está dentro do parênteses e o expoente está fora. Esse 2 vai servir por de cima e por de baixo. Então, vai ficar 1 ao quadrado, que dá 1 mesmo, sobre o de baixo ao quadrado, ou seja, x ao quadrado. Isso aqui está sendo somado 1, né? Como é que se resolve isso aqui na matemática básica? Multiplica o x ao quadrado vezes 1 e soma com o de cima, certo? E embaixo deixa x ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó. Em cima eu tenho 1. Embaixo eu vou ficar 1. O sinal eu conservo. Se fosse um menos, eu ia botar um menos aqui, ó. Então, x ao quadrado vezes 1 dá x ao quadrado. Beleza? E embaixo é x ao quadrado mesmo. E agora, George, eu tenho um número dividido por uma fração. Como é que refaz? A gente viu na questão anterior. Conserva o de cima, 1, e multiplica pelo inverso de baixo. Quem está embaixo é x ao quadrado, vai para cima. X ao quadrado. E quem está em cima vai para baixo. Ó. 1 mais x ao quadrado. Pessoal, todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, esse número... Eu vou até escrever ele aqui embaixo, para continuar aqui embaixo. Ele pode ser escrito assim. Ó. Vamos lá, vamos continuar aqui. Ó. É 1 vezes esse número, então vai ser ele mesmo. Ó. X ao quadrado, embaixo, 1 mais x ao quadrado. Observe que nas opções eu não tenho exatamente igual está aqui. Mas a letra dele só inverteu a parte de baixo, que é a mesma coisa. Ó. X ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1. Beleza? Dá o mesmo resultado. Então, a alternativa correta, ó, letra D aqui, ó, x ao quadrado mais, ou sobre x ao quadrado mais 1. Certo? Vamos agora para a questão de número 20. Deixa eu subir aqui, apagar. 20. 20 é a nossa última questão desse capítulo. Diz assim, ó. Sendo f de x igual a 1 sobre a raiz de x, para x maior que zero, né? Essa condição aqui tem que existir, porque o x está dentro de uma raiz. Né? Nos números reais, a gente não calcula a raiz de números negativos. O valor de f de raiz de 1 sobre x é igual a... Então, onde tiver x, a gente vai ter que trocar por essa expressão. Então, vamos calcular. Ó. Vamos colocar aqui, ó, f da raiz de 1 sobre x vai ser igual. Aí vamos pegar a expressão. Eu tenho 1 sobre a raiz de x. Então, eu vou colocar a raiz, certo? Do x. O x é isso aqui. É isso tudo. Então, eu vou colocar a raiz de novo. Né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu fazer assim. Ó, vai ficar um pouco grande, mas dá para entender. Ó. Onde tinha x, eu coloquei raiz de 1 sobre x. Pessoal, na matemática
das radiciações, né? Quando eu tenho uma fração, então eu tiro a raiz de cima e tiro a raiz de baixo. Então isso aqui eu posso escrever assim, ó. 1 em cima continua. Vou botar a raiz grande primeiro. E a raiz de 1 dá 1 mesmo. E embaixo permanece a raiz de x, certo? Então eu vou escrever novamente outro passo. Estou detalhando o máximo para vocês entenderem. Então, e agora eu vou tirar a raiz de 1. Eu estou resolvendo a raiz de fora. Ó. Raiz de 1 dá 1 mesmo. E embaixo eu tenho a raiz da raiz de x. Então, raiz da raiz de x, certo? Lembrando, eu tenho um número dividido por uma fração. Conservo de cima, 1, vezes o inverso da de baixo. Quem está embaixo é raiz da raiz de x. Então, eu tenho assim, ó, raiz da raiz de x sobre 1, certo? Posso cortar esse 1 com esse 1, né? Estou multiplicando por 1 e dividindo por 1. E eu fiquei com essa expressão aí, ó, raiz da raiz de x. Aí, pessoal, vamos relembrar aqui, ó, algumas coisas de radiciação. Quando eu tenho uma raiz, por exemplo, que aqui é um a, não é uma raiz quadrada, pode ser uma raiz, né, cúbica, uma quarta raiz e assim por diante. E dentro eu tenho uma raiz que o índice aqui é b, de um certo número x, a gente multiplica a vezes b. Isso aqui é a mesma coisa que raiz de a vezes b, ó. Raiz de índice a vezes b. Deixa eu melhorar isso aqui. Deixa eu apagar aqui e escrever melhor. Raiz de x com índice a vezes b. A gente multiplica esses índices. Então, nesse caso, eu posso usar essa propriedade. Se vocês observarem, a gente está trabalhando com raiz quadrada. Aqui é um 2, ó, porque a gente não escreve. Deixa eu botar até de vermelho. Quando tem ali, quando não tem número, aqui é um 2 e aqui é um 2, certo? Então, isso aqui eu posso escrever assim, ó, raiz de x, aqui 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Então, a nossa resposta aí, ó, é a quarta raiz de x. Portanto, a alternativa correta, ó, letra C de casa. Beleza? Com essa questão número 20, pessoal, a gente encerra o capítulo 2, o capítulo de funções, certo? Então, eu vejo vocês aí no próximo capítulo. Capítulo 3, se eu não me engano, é função afim. Então, reforça aí a leitura do capítulo 3, antes tentam resolver as questões, né? Depois vê aqui a solução comigo. Beleza? Então, eu vou parar aqui a gravação, pessoal, e vejo vocês no próximo capítulo. Até lá.